Quando tinha apenas 2 anos de idade, um menino chamado Lucas Ferreira, nascido em Porto Alegre, Brasil, começou a surpreender sua família com declarações que deixavam todos inquietos. Diferente das típicas falas infantis, cheias de imaginação e fantasia, Lucas falava com convicção sobre algo que parecia mais real do que qualquer brincadeira. Ele dizia, com lágrimas nos olhos, que queria voltar para sua casa branca na ilha. No início, os pais, André e Patrícia, achavam que era apenas imaginação fértil. Crianças inventam histórias, criam amigos invisíveis e se expressam de formas surpreendentes. Mas com o tempo, perceberam que Lucas não estava apenas inventando. Ele falava com detalhes minuciosos, específicos demais para alguém de sua idade. Lucas repetia constantemente: Minha casa é branca, tem só um andar e 3 banheiros. E os aviões pousam na praia. A família nunca tinha saído do estado, e os pais ficavam confusos com aquela descrição. Como poderia um menino de 2 anos saber de algo tão peculiar? André, cético, dizia que eram apenas coincidências. Patrícia, mais sensível, começou a anotar tudo que o filho falava em um caderno. Lucas também dizia que tinha outros irmãos, 6 no total, e mencionava com naturalidade o nome do pai daquela outra vida, Henrique Moreira. Segundo ele, Henrique havia morrido em um acidente de carro. Além disso, Lucas afirmava que naquela casa branca havia um cachorro preto e branco e um gato alaranjado que costumava dormir em cima da cama. À medida que crescia, a angústia de Lucas aumentava. Ele chorava à noite pedindo para ver sua outra mãe. Dizia sentir falta dos irmãos e ficava inconsolável quando não era levado a sério. Aos 4 anos, ele já relatava com clareza como teria morrido. Eu estava atravessando a rua e o carro veio rápido demais. Eu caí e depois não acordei mais. Aos 5 anos, os relatos se tornaram tão consistentes que a história começou a chamar a atenção de pessoas próximas. Uma psicóloga da escola, intrigada, sugeriu que o caso fosse documentado. Patrícia, já com o caderno cheio de anotações, decidiu procurar ajuda acadêmica. Um professor de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em estudos de memória, ficou impressionado com a precisão do menino. Ele entrou em contato com colegas no exterior e conseguiu estabelecer contato com Jim B. Tucker, pesquisador da Universidade da Virgínia, conhecido por investigar casos de crianças que relatavam vidas passadas. Com a ajuda de uma equipe de documentaristas, decidiram levar Lucas para a ilha que ele tanto mencionava. Depois de analisar as descrições, descobriram que tudo indicava a ilha de São Tomé, em Cabo Verde, África. Era um lugar remoto, mas lá, aviões realmente pousavam diretamente na faixa de areia da praia, exatamente como Lucas descrevia. E você? Acredita em vidas passadas ou acha que tudo não passa de coincidência? Deixe sua opinião nos comentários. Quando o avião aterrissou em Cabo Verde, Lucas ficou em silêncio absoluto. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse baixinho: Eu voltei. Conduzido pelos pesquisadores e pela família, o menino reconheceu pontos da ilha que nunca poderia ter visto antes. Apontava para caminhos, descrevia casas e falava como se já tivesse andado por aquelas ruas centenas de vezes. Finalmente, chegaram a uma casa exatamente como ele havia descrito. Branca, de um andar, com 3 banheiros. Nas laterais, pilhas de caixas de peixe confirmavam outro detalhe que ele havia mencionado em Porto Alegre. Lucas correu para a entrada como se tivesse reencontrado um lar perdido. Tocou as paredes, sorriu e disse: Minha casa. Eu já disse que ela era assim. Naquela casa, ainda vivia parte da família Moreira. Ao serem informados sobre o caso, receberam os visitantes com desconfiança, mas também curiosidade. Uma das filhas de Henrique, chamada Juliana, ouviu em silêncio enquanto Lucas falava de lembranças que ninguém de fora poderia saber. Ele descreveu com exatidão o quintal onde brincava. Mencionou o cachorro preto e branco, chamado Balu, e o gato laranja chamado Fumaça. Juliana ficou pálida. Aqueles eram exatamente os animais de estimação que haviam morrido anos antes. Lucas também reconheceu uma foto antiga de Henrique, apontando para ela e dizendo: Esse é o meu pai de antes. Juliana, emocionada,
confirmou ainda que Henrique realmente havia morrido em um atropelamento em 1991, na estrada que ligava a ilha ao continente. O caso ganhou manchetes em jornais locais e foi amplamente discutido em programas de TV. Pesquisadores dividiram opiniões. Alguns viam na história uma prova contundente da reencarnação. Outros diziam que poderia haver algum tipo de sugestão ou coincidência. Mas para Lucas e sua família, a visita teve outro significado. Depois da viagem, ele parecia mais tranquilo. As crises de choro cessaram e ele deixou de repetir com tanta insistência o desejo de voltar. Era como se finalmente tivesse encontrado paz. Nos anos seguintes, Lucas cresceu em Porto Alegre como uma criança normal, mas com um traço peculiar. Sempre demonstrava maturidade e uma espécie de nostalgia que não combinava com sua idade. Quando perguntado sobre o que lembrava da vida anterior, dizia que agora as memórias estavam mais distantes, como se fossem sonhos que se apagam ao amanhecer. Ainda assim, o impacto daquela experiência nunca foi esquecido. André, que era o mais cético, passou a admitir que havia algo além da simples imaginação. Patrícia, por sua vez, tornou-se defensora da pesquisa sobre memórias de vidas passadas, chegando a dar palestras sobre o caso do filho. A história de Lucas Ferreira continua sendo um enigma. Não há explicação científica definitiva para a precisão de suas lembranças. Mas o caso se junta a centenas de outros estudados em diferentes partes do mundo. Seja coincidência, memória genética, imaginação infantil ou prova de reencarnação, a verdade é que aquelas palavras ditas por um menino de apenas 2 anos mudaram para sempre a vida de uma família. E até hoje, quando vê o mar, Lucas costuma repetir em voz baixa: "Um dia eu tive outra vida, e ela começou em uma casa branca à beira da praia." Se essa história te impressionou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder outras histórias como esta.